Então, queridos, vamos pensar na palavra de Deus nesta noite. E eu queria começar dizendo que nós vivemos numa sociedade que contesta tudo, não é? Nós vivemos numa sociedade que contesta todos os valores, todos os princípios, contesta todas as instituições. Hoje nós vemos que as pessoas contestam a polícia militar, contestam a vida militar, contestam a família, não é? E contesta também a igreja. E hoje a pergunta é: para que serve a igreja? Para que serve a igreja? E muitas pessoas têm feito essa pergunta e dizem: não sei, a igreja não me serve para nada. O importante para mim é eu ter a minha comunhão com Jesus, o meu relacionamento pessoal com Jesus. E existem muitos desigrejados nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil. Aliás, tem mais desengrejado que muitas vezes pessoas que estão congregando numa igreja. Porque essa foi a pergunta: para que serve a igreja? Para alguns, a igreja serve como lugar terapêutico, o lugar que eu venho para receber uma palavra de conforto, de ânimo, para me sentir melhor. A igreja precisa prestar serviços. E aí a gente vê a igreja hoje tentando ser o máximo possível para agradar as pessoas. Hoje você tem até igrejas com praça de alimentação, não é? Tem igrejas com praça de alimentação, tem igrejas que têm serviço de coaching, tem serviço disso, serviço daquilo. Ou seja, são pessoas que procuram a igreja para um sentido de se sentirem bem. O culto tem que provocar serotonina para que a gente sinta prazer e bem-estar. Então, pastor não pode mais confrontar, pastor não pode mais apresentar a palavra de Deus como deve ser, mas deve ser uma palavra animadora, motivadora, uma palavra que põe as pessoas para cima. Afinal de contas, a igreja precisa cumprir esse papel. E as pessoas procuram a igreja para isso. Outras pessoas procuram a igreja porque é um lugar seguro para transmitir os princípios cristãos para os seus filhos. Então, eu estou na igreja porque eu estou preocupado com este mundo e eu preciso passar para os meus filhos os princípios cristãos. E normalmente essas pessoas só levam seus filhos para a igreja e não frequentam, nem têm compromisso, ou quando frequentam não tem nenhum compromisso, porque estão preocupadas somente vendo o mundo lá fora tão difícil, tão destruidor. Diz assim: não, pelo menos eu vou dar os princípios lá para os meus filhos. E pessoas procuram a igreja para isso. A igreja serve para isso. Outras pessoas respondem que é um lugar transformador da sociedade. Não, a igreja está aqui para fazer o bem, fazer filantropia, para trazer uma palavra de referência, para modificar as pessoas. E com certeza, tudo isso é bom para a igreja. Mas para Paulo, não é dessa forma que serve a igreja. A igreja não é para servir alguém. A igreja, nós não estamos preocupados nem de servir alguém, nem de servir ao mundo, nem de sermos relevantes para o mundo, de fazermos alguma coisa para que o mundo nos veja. Não. A igreja, ela não existe para mim ou para o mundo, para que ela sirva a mim, a você e ao mundo. Não. A igreja existe para servir a Deus. E esta é a resposta de Paulo. E é nesta noite que eu quero falar sobre isso. A igreja que serve a Deus. Nós nos reunimos para servir a Deus. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 3, e esse vai ser o texto desta noite. Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 12. Vamos ler.
Eu vou ler aqui aqui na minha, porque não consigo, não sei porque não está colocando mais ali, mas vamos lá. Embora eu seja o menor dos menores de todos, vocês estão vendo aí? Estão aí, né? Embora eu seja o menor dos menores de todos, isso é Paulo falando. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Preste atenção no versículo 10. A intenção dessa graça, Paulo está falando dessa graça. Ele está dizendo que a intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno plano que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Em quem? Em Cristo. Portanto, peço-lhes, por intermédio de quem temos livre acesso e confiança a Deus em confiança. Desculpe. Portanto, peço, misturou aqui. Portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve preso. Ele está preso em Roma. E ele está falando para essa igreja de Éfeso, que é uma igreja extremamente estratégica no mundo antigo. É uma igreja em que Paulo imprimiu nela. É uma igreja que Paulo investiu nela 3 anos do seu ministério. 3 anos do seu ministério. E ele impregnou essa igreja com a palavra de Deus, no sentido da palavra de Deus, e dando sentido, tentando mostrar para essa igreja o que era ser igreja, o que é uma igreja, o que é a igreja. Veja, Paulo não está falando de forma genérica para as igrejas. Paulo está se referindo a uma igreja local. Ele está preocupado com uma igreja local, uma igreja que está em Éfeso, uma cidade de Éfeso, uma cidade grega, uma cidade rica, uma cidade religiosa, que fazia culto a Diana, que tinha um super templo naquele lugar, a Diana. Paulo está escrevendo para essa igreja e está dizendo: vocês precisam ser igreja, porque o propósito da igreja está no versículo 10. A intenção dessa graça que vem de Deus em Cristo Jesus é que mediante a igreja, ou seja, a instrumentalidade da igreja, o que é que vai acontecer? A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. E é interessante, não é conhecida entre os homens, mas é conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É uma resposta que Deus dá para este mundo espiritual através da igreja. Então a igreja não tem que se preocupar em ser relevante para o mundo. A igreja tem que se preocupar em ser luz e sal da terra. Não relevante, importante. Ter voz altiva para o mundo. Não. A nossa chamada é para apresentar, é para essa graça de Deus, apresentar a multiforme sabedoria de Deus, e todo mundo espiritual possa saber quem é a igreja. Mesmo que o mundo nunca, no momento que a igreja anda com o mundo, a igreja deixa de ser igreja. No momento que a igreja é ovacionada pelo mundo, que é reconhecida pelo mundo, que é relevante para o mundo, a igreja deixa de ser igreja. Jesus foi muito bem claro com isso. Ele disse: eles me odiaram e vão odiar vocês também. Então, quando eu me preocupo, quando eu
penso em ser agradável para o mundo ou para as pessoas como igreja, eu não estou sendo igreja. Não que a igreja vai ferir alguém, não estou dizendo isso. Mas nós não estamos aqui para agradar. Nós estamos aqui para expressar a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a chamada. E Paulo está dizendo para essa igreja numa cidade extremamente importante. Não era Nazaré que Paulo estava se referindo. Estava falando de Éfeso. Talvez Éfeso fosse o quê? Uma Nova York? No mundo romano? Ou Éfeso fosse uma cidade cultural, uma Paris dessa na vida? Uma cidade que tinha influência no mundo existente? E Paulo está dizendo, olha, nós não estamos aqui para agradar essa cidade. Aliás, Paulo não agradou a cidade, porque você sabe o que aconteceu com Paulo nessa cidade. Essa cidade foi extremamente hostil a Paulo, quando as pessoas começaram a perder economicamente do seu ganho. E aí Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Basta ler o capítulo 19 lá de Atos. Mas Paulo está dizendo, esta igreja, vocês como igreja, e volto a frisar, Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta. Ele diz, olha, vocês precisam ser igreja. Porque não é o que vocês vão realizar, mas é o que vocês são, é uma questão de identidade, irmãos, o que somos como igreja, daquilo que Deus quer que sejamos. E aí, Paulo vai descrever, porque nessa carta ele descreve, no primeiro capítulo e o segundo capítulo, ele vai descrever o que é esta igreja, como Deus pensou e como Deus pensa a igreja. Não o que eu penso, não o que eu elaboro na minha mente, no ministério, na diretoria, mas o que Deus pensa. E o segredo nosso é entrar nessa visão de Deus para a igreja. E esse é o convite para nós. Eu sei que existem muitos convites. Eu de vez em quando vejo lá na internet alguém dizendo assim, olha, você precisa aprender aqui as estratégias para você fazer sua igreja crescer, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Tem uma porção de coisas oferecendo, como se a igreja fosse uma instituição humana, como se a igreja fosse uma irmandade, como a igreja fosse uma empresa. E não é isto que é a igreja. O conceito de Paulo para os Efésios, ele vai dizer o que é a igreja. E a primeira coisa que ele vai dizer da igreja está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 17 a 23. Versículo 17. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas gerações celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou a cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A primeira coisa que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma irmandade, não é uma instituição, não é uma empresa. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. E a gente precisa ter consciência disso. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos aquilo que realizamos. O que é que o meu corpo faz neste mundo?
realiza aquilo que está na minha cabeça, sim ou não? Meu braço não pensa aqui, já vou fazer isso aqui. Não, a minha cabeça coordena o meu. Não é assim que... E Paulo está fazendo esse paralelo. E quem é a cabeça dessa igreja? Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo precisa? O que é que nós, como corpo, temos que fazer? A vontade de quem? Da cabeça. E essa é a primeira figura que Paulo usa. Então você faz parte do corpo vivo de Cristo. Igreja é ser o corpo vivo de Cristo. É ser membro deste corpo. Não há nenhuma concepção neste mundo para reunião de pessoas desta forma. Não nos reunimos aqui porque somos uma irmandade. Não nos reunimos aqui porque somos um clube. Não nos reunimos aqui porque somos uma organização. Não, nós somos o corpo vivo de Cristo. Aleluia! E quem é este corpo vivo de Cristo, irmão? Somos nós. E quem somos nós? Veja o que diz no capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo diz. 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós somos uma criação de Deus, irmãos. Cristo nos formou, somos nova criatura em Cristo Jesus. A igreja é formada por estas pessoas. É preciso nascer de novo para estar na igreja. É preciso ter Jesus no coração para ser da igreja, não da igreja Betel. A igreja Betel aqui eu não posso, eu recebo, coloco, eu não conheço muitas vezes a sua vida, mas Deus conhece a minha vida e conhece a sua vida. Ele sabe se eu estou ou não estou no corpo, porque na igreja Betel é fácil se membrar na igreja Betel, mas a condição sine qua non para pertencermos à igreja de Cristo, à igreja de Deus, ao corpo de Cristo, é sermos novas criaturas, é passarmos pelo novo nascimento, é aceitarmos Jesus como um Salvador na nossa fé, é andarmos com Jesus, vivermos para Jesus, é pensarmos como Jesus, porque se eu sou do corpo, eu sou membro do corpo, eu obedeço e me guio pela cabeça. E Paulo diz que a cabeça é Cristo. A cabeça não é o pastor da igreja, não é a diretoria da igreja. A cabeça é Cristo, irmãos. E que Deus tenha misericórdia de mim, dessa diretoria, que a gente entenda isso, que nós não somos a cabeça, nós somos o corpo também, igualzinho a você. E que nós devemos olhar para cima, olhar para Jesus e dizer: Ele é a cabeça e eu tenho que segui-lo, a vontade é dele, o que ele quer é que é importante, a minha vida está debaixo dele, para ele. Eu preciso compreender isso, porque senão eu vou começar a criar muitas estratégias, muitas coisas para a igreja. Eu não estou dizendo que a gente não tem que pensar, tem, mas a gente não pode perder essa conexão. Eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, não só membro da Betel, mas a minha condição sine qua non é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu preciso ser uma nova criatura. Não é sendo religioso, não é cumprindo a agenda da igreja Betel, não é fazendo, não, eu preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E sabe, eu preciso não só ser essa criatura em Cristo Jesus, mas eu preciso me manter na igreja. Eu preciso me manter como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não cremos nessa teologia, uma vez salvo, salvo para sempre. Não cremos dessa forma. Nós cremos que nós temos livre-arbítrio. Nós cremos que
nós temos a escolha de Deus na nossa vida. E este Deus faz com que este corpo viva pela cabeça, que é Cristo. Mas o que move o corpo, irmãos, é o Espírito Santo. Da mesma forma que o seu espírito está aí dentro de você, a sua alma está aí dentro de você. Se ela sair, esse corpo não serve mais para nada, sim ou não? Na hora da morte, o que é morte? Separação. Se o espírito do homem sair, o que é que vai acontecer? Vira cadáver. Tem que ser enterrado rapidamente, cremado. Vai começar a feder, vai apodrecer. A igreja, sem o Espírito de Deus, ela apodrece. Ela vira um grande cadáver. A nossa vida está na presença do Espírito de Deus. A nossa vida como igreja está na presença do Espírito Santo. E nós, como corpo de Cristo, precisamos cultivar isso em nossas vidas, como novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E a presença de Deus na nossa vida, irmãos, é o Espírito Santo. Então a primeira ideia de igreja que eu preciso ter não é uma igreja espetacular, maravilhosa, extraordinária, que cuida, que faz isso, faz aquilo, que tem um serviço extraordinário de receber pessoas, que faz. Isso pode ser importante, mas isso não é a preocupação sine qua non da igreja. A minha preocupação sine qua non como igreja é ser o corpo vivo de Cristo. Isso é que eu tenho que me preocupar o tempo todo, para que ninguém me roube isso, esse privilégio da graça de Deus na minha vida, na sua vida. E sabe, o inimigo muitas vezes, o trabalho dele é nos desassociar de Deus, é nos afastar de Deus, é nos levar, é nos tornarmos como um joio e deixarmos de sermos trigo. Nós somos muitas vezes chamados ao joio, e joio parece com trigo, mas não é trigo. E isso é uma questão pessoal. E quando a gente vai trabalhar nisso, a gente trabalha, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas onde é que a gente cria isso? A gente cria isso quando a gente desenvolve o que é a nossa vocação em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz no capítulo 3. Vamos ler aqui no capítulo 3. Vejam o que Paulo diz, que coisa interessante. Ele vai dizer assim, versículo 16, e Paulo ora, ele ora, porque ele sabe que é importante. Olha o que ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, em quem, em mim, no meu espírito, no seu espírito, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Paulo está dizendo, Efésios, acorda. A minha oração por vocês é para que o Espírito habite em vocês, para que Cristo habite em vocês por meio do Espírito, e Ele fortaleça o homem interior de vocês, e que vocês sejam essa nova criatura que eu me referi no capítulo 2, anteriormente na carta. Vocês são criaturas, são feituras de Deus em Cristo Jesus. Vocês têm que permanecer. E isso é uma escolha o tempo todo. É uma escolha minha e sua de sermos realmente o quê? Novas criaturas em Cristo Jesus, novos seres humanos em Cristo Jesus. Nós não somos seres espirituais, nós somos seres humanos em Cristo, um novo ser humano criado no segundo Adão, que é Cristo. É por isso que Cristo precisa habitar em nossas vidas plenamente. Plenamente. E o que nós chamamos isso quando nós estudamos aqui é vocação, é crescer na graça de Cristo, é deixar que o Espírito Santo fortaleça a minha vida e a sua vida, é deixar que o Espírito Santo tenha vez no meu coração, que o Espírito Santo guie o meu andar neste mundo. E é isto que Paulo vai escrever a partir do capítulo 4.
Ele fala do capítulo 1, 2 e 3 sobre essa verdade, sobre esse mistério que é a revelação de Cristo, não somente para os judeus, mas também para os gentios. E Paulo vai dizer, desses dois povos, pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, Ele transformou, quebrou a barreira, o muro de divisão, e fez desses dois povos um único povo, chamado igreja. Igreja. Igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja foi comprada com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi alvo do sangue de Cristo. Você é alvo do amor de Deus na sua vida. De um Deus que se preocupou comigo, que me amou antes mesmo que eu amasse, que eu o conhecesse. Ele já me amava e já lhe amava, e Ele lhe ama. E Ele pagou o preço para trazer você para junto dEle, para ser seu povo, não só o seu povo como Israel foi. Ele deu uma outra categoria, não é só mais Israel, o povo de Deus, agora é o corpo de Cristo. Oh, aleluia! Você sabe disso? No Velho Testamento, quando o povo de Israel andava, havia três figuras que desfrutavam da presença do Espírito: o profeta, o rei e o sacerdote. Somente os três poderiam. Somente os três poderiam. O resto ficava só babando e olhando para esses três homens. Hoje não. O Espírito foi derramado copiosamente para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, e você pode entrar no trono da graça pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo. Você é a igreja. Aleluia. Você é a igreja. Agora, o que é que você quer ser? Uma igreja o quê? Às vezes o diabo sabe que não pode destruir a igreja, não é verdade? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas sabe o que às vezes o diabo faz? Torna a igreja tetraplégica. Tem a cabeça, mas nada se move. Como a igreja de Laodiceia, tetraplégica. Achava que era tudo. E Jesus disse: você é pobre, nua, desgraçada, porque eu não estou mais aí. Você tem cara de quem vive, mas não vive. Você é tetraplégica. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, se você tiver a consciência de abrir o seu coração, você tiver a consciência de abrir a sua vida, Jesus diz assim: eu entro e ceio com você, mas é você que me mantém fora. Então a igreja é o corpo vivo de Cristo. E essa é a primeira figura que Paulo apresenta aqui, irmãos. É a primeira figura, é o corpo vivo. E essa é a condição sine qua non. Senão não tem sentido nada daqui para frente. Paulo ele termina o primeiro capítulo dizendo isso: vocês são o corpo de Cristo. E se eu não tenho essa consciência de que eu sou o corpo de Cristo, portanto, eu tenho um compromisso com este corpo. Eu tenho um compromisso com este corpo. Eu preciso andar com o corpo. Se eu cortar esse dedinho aqui, 3 horas depois, já está apodrecendo, se ele ficar aqui do lado de fora. Mas enquanto ele estiver aqui, ele está tendo vida, porque eu estou transmitindo vida. Porque o corpo todo está em harmonia, transmitindo vida. Amém? Amém? Veja como é importante não é, a igreja não é, ela é o corpo de Cristo. Não é o que ela realiza, não é o que ela oferece para o mundo, não é o que ela oferece para você. Eu gosto desta igreja porque ela é maravilhosa, porque aqui eu tenho o melhor estacionamento da cidade, aqui eu tenho o conforto, as poltronas são maravilhosas, o clima é extraordinário, as pessoas são maravilhosas. Tudo isso é bom, eu não estou dizendo que não seja ruim, mas isso não é a condição sine qua non da igreja. Eu preciso ter a consciência de que eu sou
a igreja, e eu sou o corpo vivo de Cristo. E para eu ser o corpo vivo de Cristo, eu preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu não estou neste processo de nova criatura, eu não sou. Eu sou membro da Betel, mas eu não sou do corpo de Cristo. Irmãos, é dura essa palavra? É. Mas eu não vim aqui para massagear o seu ego. Eu vim aqui para trazer a mensagem de Deus para a sua vida. E essa é a mensagem de amor. Porque o amor é também quando a gente diz a verdade para o filho. Ou são? Ou não? Qual foi o grande erro de Davi com Absalão? Você sabe, está lá escrito. Você sabe? Davi com o erro de Absalão, menininho mimado, cheio de desejos, cheio de vontades. A Bíblia diz que Davi nunca contrariou Absalão. Então, se eu estou lhe contrariando, é porque eu lhe amo. Se eu estou falando essa palavra nesta noite, é porque Deus lhe ama. E o Espírito quer que você seja a igreja de Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aí Paulo continua. E Paulo vai lá para o versículo agora. No capítulo 2, versículo 19. Olha o que Paulo diz, o que é a igreja. Ele está ensinando aos Efésios o que é a igreja. Ele já disse que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Entenda isso, Efésios. Ele é o corpo vivo. Você não é uma religiosidade, você não é uma religião, você não é uma seita, você não é isso. Você é algo que transcende tudo isso. É algo sobrenatural, onde Deus vai manifestar a sua sabedoria, não somente para os homens, mas, aliás, não para os homens, mas para o mundo espiritual, para as potestades, autoridades. Todas olham para a igreja como a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. E como é que eu vou manifestar essa multiforme sabedoria de Deus? Primeiro, quando eu sou o corpo de Cristo. Quando eu sou o corpo de Cristo. E aí eu tenho esse vínculo pelo Espírito em Cristo. Em Cristo. Não é na igreja, é em Cristo. Porque o importante aqui é a cabeça. E é a cabeça que dirige, é a cabeça que decide, é a cabeça que me leva. O corpo obedece à cabeça. Quando o corpo está em disfunção, o que acontece? As pessoas, você vê às vezes a pessoa entrando na convulsão, por exemplo. Normalmente a convulsão nasce aonde? Na cabeça. Quando você vê que o corpo sai fazendo movimentos que não são os movimentos harmoniosos. Por quê? Porque alguma coisa está errada. Sim ou não? Não é assim? Então a cabeça, quem é a nossa cabeça, irmãos? Diga: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e eu sou membro desta igreja, aleluia. A segunda coisa que Paulo vai dizer, aqui está no versículo 19 do capítulo 2. Portanto, vocês já não estão estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Oh, aleluia. A igreja é a família de Deus, irmãos. Entende isso? Deus não quis ser um dominador de um povo. Ele podia dizer: eu vou criar este povo para mim, porque eu quero que esse povo me honre, me celebre, me obedeça, e com todo o poder que ele tem, como muitas pessoas fazem, como muitos tiranos fazem. Deus tem poder para fazer isso, mas ele disse: eu não quero isso. O que eu quero ser é pai deste povo. Eu quero os meus filhos. Eu quero uma família. Eu não quero um povo. Eu quero uma família. E nós somos esta família de Deus. Amém, queridos? Nós somos esta família. Esta família que é harmonizada, não pelo poder de Deus. O poder de Deus, lembra lá da vocação? O poder de Deus
age no meu coração, na minha vida, na minha interioridade, para que eu me mantenha ligado pelo Espírito a Cristo, para que Cristo habite em mim. Agora, como família, essa é uma condição principal, porque eu não posso ser família se eu não posso ser família de Deus se eu não sou o corpo de Cristo. Precisamos ser o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer lá no capítulo 3, olha o que ele diz, na continuação daquele versículo que nós estávamos lendo: para que Cristo habite no coração de vocês, versículo 17, para que, aí Paulo disse, eu oro, 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder, por meio de quem? Do seu Espírito. É uma ação pessoal, sim ou não? É uma ação na vida de cada um de nós, sim ou não? Amém? Então, para que Cristo habite no coração de vocês, Cristo tem que habitar no nosso coração. Aí Paulo continua, no versículo, ele diz, e oro, para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos, olha que interessante agora, não é mais uma experiência pessoal, de um Cristo que habita em mim, habita em cada um de vocês aqui, mas agora é uma experiência de coletividade, de comunidade. Ele diz, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Veja, a igreja como corpo, ela é sobrenatural. Ela não é deste mundo. Nós não somos mais seres deste mundo. Amém? Posso ouvir um amém? Nós não amamos mais o mundo, sim ou não? As nossas intenções não é com este mundo. Se for, está alguma coisa errada aqui, certo? Nós somos seres espirituais em Cristo Jesus. Paulo diz assim, a uma certa ocasião, aos Coríntios assim, não vos pude falar como espirituais, porque vocês ainda são carnais. Então nós somos seres espirituais em Cristo Jesus. Estamos aqui com este corpo, sim, estamos, mas haverá uma redenção para este corpo. Ele vai desfazer, mas nós teremos um novo corpo glorioso como o de Cristo. Esta é a promessa. A morte para nós não será o fim, é apenas um ritual de passagem. Nós passamos para a eternidade em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Vale a pena estar na igreja. E aí o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que como família nós vamos experimentar este amor. É neste amor que nós experimentamos. E o que é que a gente chama isso aqui o tempo todo, irmãos? Unidade do Espírito. Então a igreja, olha como Paulo está orando pelas duas coisas. Eu oro pela vocação de vocês, e eu oro pela unidade do Espírito. Eu oro que vocês experimentem o amor de Deus conjuntamente. Não adianta você chegar dentro do seu banheiro e dizer, Senhor, estou cheio de amor. Oh, que amor belo que eu tenho no meu coração. E sai dali uma figura totalmente desprezível em termos de relacionamento com as pessoas. É na vida da igreja que nós crescemos, é na comunidade, é na família. Dificilmente uma pessoa vai dizer assim, eu não quero mais ser dessa família. A gente faz de tudo para estar na família. Se você é saudável, faz tudo. E na família a gente se fere, se machuca, sim ou não? A gente fofoca. A gente fala mal do irmão. Outro dia eu fui jantar. Posso falar? Outro dia fomos jantar na casa do irmão da Ana. Aí combinamos, ninguém fala mal daquele. Ninguém fala mal. Chegou lá, todo mundo falou. Ou não? Não, de vocês não acontece isso não. É tudo maravilhoso. Mas se amam. Na hora está junto.
Na hora está fortalecendo o outro. Na hora está amando o outro, está protegendo, está guardando, está investindo no outro, está dando dinheiro, está ajudando, sim ou não? Sim. Mas a gente fala. As minhas irmãs estão lá em Goiânia, a outra, a Carla, está lá em Goiânia agora, fazendo tratamento. Eu disse, Ana, vamos lá, que eu não vi minhas irmãs ainda. Aí fomos lá. Aí está aquele negócio, beijo lá, encontramos lá no empório, aquele empório, encontramos com tal, jantamos. Quando vinha no carro, oh meu Deus. Está vendo? Você viu o que é que ela falou? Mas se ama. Na hora que precisa estar lá. Isso acontece na igreja, irmãos. Não somos perfeitos, mas nós temos que desfrutar deste amor de Deus que nos... E é por isso que Paulo vai dizer no capítulo 4, olha o que ele diz no capítulo 4 de Efésios: como prisioneiros do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo 3: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele começa: há um só corpo, um só Espírito. Sabe que isso é importante? Ele fala 7 vezes. Há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e um só Deus e Pai. Se Paulo está falando 7 vezes da mesma coisa, é porque o negócio é importante. E ele vai dizer como é que essa unidade se mantém. Veja o que diz o versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eita, bom. Nós somos a família de Deus. E quando você se torna arredio, que não quer andar com a família, a gente não fala. O fulano aqui parece que não quer, gosta da família, né? É assim que a gente fala. Parece que para ele a família não é importante. A gente comunica, a gente critica, a gente faz isso. Ou não faz? Faz. Irmãos, nós somos a família de Deus. Deus constituiu uma família. A igreja é a família. Não é a minha família que é a família de Deus. A minha família é a família de Deus quando nós estamos na família de Deus. E as pessoas ficam meio chateadas comigo quando eu digo que o mais importante na relação com Cristo não é a minha família carnal, mas é a minha família. Porque muitas vezes, até na família carnal, você é desprezado. Muitas vezes na sua família carnal, você é rejeitado. Mas na família de Deus, é a cabeça que nos recebe. É o pai que está de braços abertos. É o filho que se afastou e que se achega de volta para casa e é abraçado pelo pai. Então, eu respeito a família consanguínea, é importante. A gente tem que fortalecer a família consanguínea, mas nunca esta família consanguínea tem que ser mais importante do que a família de Deus. Porque essa família é minha. Eu sou imperfeito, eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu manipulo a minha família para que me ame, eu manipulo a minha família para que me obedeçam, eu manipulo a minha família. Já vi muito isso. Já vi muitas famílias que, enquanto o velho patriarca está vivo com dinheiro na mão, é todo mundo unido. O velho morre, a família desfacela. Sim ou não? Já viram isso não? Já vi muito. E às vezes dentro da igreja. A família está servindo a Deus, quando aquele referencial morre, aí cada um vai cuidar da sua vida. Já vi isso na igreja, irmão. São 35 anos de pastor. A família de Deus não. É a unidade do Espírito. Não é apenas a consanguinidade. Não é apenas um vínculo emocional. Eu não estou desprezando, eu quero que você entenda. Não estou desprezando aqui a sua família, nem a minha família.
Eu estou dizendo que para Deus, Ele tem a sua família. E quem é a sua família? Somos nós. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não são mais forasteiros. Vocês agora pertencem à família de Deus. Amém? Então, eu preciso ser o corpo de Cristo. E eu preciso desenvolver como família de Deus. Então, igreja não é para o meu bem-estar. Porque muitas vezes nessa família eu vou entrar e vou machucar alguém ou vou ser machucado. Mas Paulo também diz lá aos Coríntios: mas Deus nos deu um espírito de reconciliação. Deus nos leva ao perdão. E a gente precisa, é por isso que Paulo vai dizer assim: quais são os ingredientes para essa família? Humildade, dóceis, paciência e capacidade de suportar uns aos outros. Paulo sabe o que acontece. Ele sabe. E quem faz isso na minha vida e na sua vida? Olha, se fosse por mim, eu sou pavio curto. Eu sou pavio curto. Mas quem trabalha no meu coração é o Espírito de Deus. E Deus transforma. Por isso que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo vai dizer lá no capítulo 5 de Efésios: se dispam, é dispam mesmo? Dispem, né? Se dispam do velho homem e se renovem ou se revistam do novo homem em Cristo Jesus. Sim ou não? É isso que Paulo está dizendo. Pastor, o senhor não me conhece. Nem quero conhecer. Se você é violento, chato, eu não quero conhecer. Mas eu sei que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar você num homem ou numa mulher humilde, dócil, longânima, porque o Espírito de Deus habita na sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito que habita. E a terceira coisa, já para a gente terminar aqui, que Paulo vai dizer o que é essa igreja. Ele já disse que é o corpo vivo de Cristo. Ele já disse que é a família de Deus. Quando ele fala corpo vivo de Cristo, ele fala: vocês precisam crescer nessa relação com Cristo, crescer na vocação. E é isso que a gente tenta fazer nos núcleos. A gente tenta fazer isso nos núcleos, que a palavra de Deus seja impregnada no coração de vocês, no meu coração, no coração de cada um de nós. E Paulo diz assim: vocês sejam família de Deus. E os núcleos são essa oportunidade de conviver. Hoje rolou legal tudo que é de milho na plenitude. Eu fui para a plenitude hoje, irmão. Saí com dor na consciência, porque eu comi canjica, eu comi curau, eu comi manguzá, eu comi não sei o que. Quando eu saí de lá, saí com a dor na consciência. Meu Deus do céu, onde eu vou parar? O meu templo do Espírito vai crescer desse jeito, irmãos. Mas foi legal, não teve a palavra, mas teve lá as irmãs conversando, rindo, ali batendo papo e falando uma coisa, não é, foi, irmã Júlia? Não foi isso que teve? Não foi, Daniel? E esse legal ambiente de família. Ambiente de família. Onde cada uma se sente importante, cada um se sente especial por outro. Onde conta com amor. Vai ter confusão? Vai, irmão, vai ter, oh Jesus. Vai ter diferença? Vai. Mas o Espírito de Deus está ali. E o que nos une é o amor de Deus em nossas vidas. Então, quando você convive no seu núcleo, você vai criando. Eu vou me apresentando e eu vou ficando exposto. Vai. Mas vai mesmo. E é assim que acontece. Eu quero conclamar você para pertencer. O plenitude não, agora eu vou botar nosso pastoreio. Quarta-feira nós fomos ali para o Empório Árabe. Todo mundo conhece ali, Empório Árabe. Pastorada ali, sentada, a esposa toda lá. Cantamos parabéns para a esposa do pastor Albérico.
Cantamos parabéns para a pastora Odali, Marilda, para a pastora Odali que estava fazendo aniversário. Irmãos, isso é igreja. É igreja. Agora, o que é que faz muitas vezes o crente? Fala a verdade. Aí você convida para o seu aniversário quem? Ao pessoal do trabalho. Aí o pessoal do trabalho, olha, se não tiver cerveja, se não tiver uísque, não vou não. Aí só vai, e vai para lá para fazer o quê? Para conversar coisas besteiras, para falar mal dos outros, nada que edifique. No pastoreio a gente se brincou um com o outro, falamos de coisas espirituais. É isso que é o núcleo de convivência, é isso, irmãos. Crescer na unidade do Espírito. Mas finalizando, Paulo vai dizer que a igreja é o templo do Espírito. Veja o que diz o capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se o santuário santo no Senhor. Irmãos, agora deixa-me dizer uma coisa. O que é um santuário? Você sabe o que é um templo? O que é que o mundo antigo pensava do templo? O que é que o mundo antigo pensava? O templo era a casa do seu Deus. Sim ou não? Era a casa do Deus. Israel pensava dessa forma. É tanto que uma vez por ano vinha as pessoas todas para o templo. Era o referencial de Deus, era a casa de Deus. Ali estava o lugar santo dos santos, sim ou não? Estava. Ali sumo sacerdote uma vez por ano entrava e levava os pecados, o sangue para a remissão dos pecados do povo. Cada um chegava na presença do sacerdote e sacrificava por si mesmo. A cabeça era o santuário, é o lugar onde Deus mora. Para os deuses gregos, onde moravam os deuses? No Olimpo, nos montes. É por isso que o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele não reconhece que o socorro vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, os montes e toda a terra. Amém? Amém? Então, esse templo aqui, esse prédio, não é o santuário de Deus. Não é. Sabe qual é que é o santuário de Deus? É você, cada um aqui, ó. Cada um aqui eu vejo a pedra viva do santuário de Deus. E o que é que eu vou fazer? O que é que o povo ia fazer no santuário, no templo de Deus? O que é que ele ia fazer, irmãos? Adorar o seu Deus. E o que é adorar o seu Deus? É reconhecer este Deus como seu Deus e prestar reverências, honra, louvor, adoração. O povo de Israel saía cantando aqueles salmos que você vê ali, tem aqueles salmos. Vários daqueles salmos eram cantados no percurso da caminhada até Jerusalém. Eles iam em espírito de adoração ao seu Deus, porque é no santuário que a gente adora a Deus. O que é a igreja? Para que serve a igreja para mim? Para mim nada, mas é para Deus. Eu não vim aqui para me sentir bem, eu vim aqui para adorar ao meu Deus. E nós somos esse santuário de Deus. Eu não sei se você está entendendo a importância, eu não sei se eu estou transmitindo a importância de estarmos aqui. A importância de nos reunirmos como igreja. Porque esse entendimento, ele é visto no nascedouro da igreja. Veja lá o que diz Atos capítulo 2. Vamos ver Atos capítulo 2, versículo 42 a 47.
Atos 2, 42 a 47. Olha só. Comunhão dos cristãos, está no meu título aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é ensino dos apóstolos? Vocação. Comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, vocação e a comunhão, unidade do Espírito. Ao partir do pão e das orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuava o que, irmãos? A reunir-se, aonde? No pátio do templo. A igreja se reunia. E o que eles faziam nesse pátio do templo? Vamos ver lá. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu não entendo porque uma pessoa que se diz cristã, que se diz templo do Espírito e que não prioriza estar junto do povo de Deus como templo. Então, essa mensagem de que eu vou questionar para que serve a igreja, eu estou confrontando aquilo que é a palavra de Deus. Eu estou indo ao contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é o templo do Espírito. E quando nós nos reunimos aqui, é para adorar a Jesus Cristo. Será que Deus espera isso de nós? O que é que vocês acham? Será que Deus espera que seu povo se reúna para adorá-lo? Será que Ele espera? Ele espera a sua presença naquele dia. Nós marcamos um dia, eu marquei um encontro com você, mas eu marquei um encontro com Deus também. Nós não podemos estar ali. Eles chegaram a um ponto que eles viviam de forma comum. O negócio foi tão bom, que eles venderam tudo e começaram a viver juntos. Isso não é possível hoje, eu sei que não é. Mas talvez a igreja perseguida lá da Coreia, eles façam isso. Sabe, queridos, eu fico pensando, se eu estivesse lá na Coreia, talvez estivesse sendo perseguido, sabe qual era que seria a minha ansiedade, o meu desejo? Era encontrar com meus irmãos. Se não pudesse, era junto com o Cristiano, junto com a irmã Graça, junto com o Idom, junto com a Dali, a gente sentar e a gente cantar hinos de louvores ao Senhor. A gente adorar o Senhor. Será que nós vamos ter um teclado lá de última geração, feito o que o Cristiano tem aqui? Não, não temos. A gente pode cantar, às vezes, vamos cantar baixinho, para que ninguém ouça, mas vamos cantar, glória, glória ao Senhor. E o coração vai se alegrando e adorando ao Deus. Sabe, queridos, veja se nós não estamos desprezando este momento. Veja se nós não estamos desprezando essa oportunidade. Nós temos um momento de adoração. Olha, duas coisas acontecem importantes aqui: os visitantes, a oferta, os aniversariantes. Não, dois momentos importantíssimos dessa reunião aqui. Sabe quais são? É quando a gente adora e quando a gente recebe a palavra. São os dois momentos mais importantes aqui. É quando você se reúne como igreja. Porque se eu fosse Deus, e eu como pai, e eu sei disso que você também fica feliz, quando você reúne sua família, sim ou não? A maior alegria de um pai e de uma mãe. Ontem meu sogro estava lá, foi a minha cunhada, Débora, estava conversando com ele, e ele está muito caidinho, né?
Aí ele disse que eu gosto tanto quando os meninos vêm para cá. 96 anos, não há de lucidez. Eu gosto, foi isso, Débora? Eu gosto tanto quando os meninos vêm para cá. Deus também faz isso. Ele diz assim: eu gosto tanto quando você vem para cá. Quando você se reúne aí com o meu povo, com minha família, está toda reunida aqui. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Deus está dizendo: eu me sinto bem, eu acho maravilhoso. Este louvor sobe ao meu encontro. É como um aroma suave. Amém, irmãos? Amém? Você é importante nesse processo de adoração ao Senhor. Você é filho de Deus. Não seja um filho arredio. Vem estar aqui, chegue na hora, vamos juntar. Eu vejo aqui o pessoal faz o melhor, o louvor todo se prepara, vem ensaiar aqui, e você trata com descaso. Vem para, só vou para a igreja quando chegar na hora da palavra. Isso não é culto. Faz o seguinte: se você não quer louvar, não vem, fica lá mesmo, pega no YouTube e ouve a palavra depois. Porque isso não é importante. O importante é o todo. É como se você, sua família preparasse um de um jantar, comprasse tudo do bom e do melhor e preparasse aquele banquete, e você chegasse lá somente, eu vou pegar um pedacinho de frango, um pedacinho e comer assim, para a rua. Não é isso, irmãos. O culto não é isso. Eu vou lá com um pedacinho e me mando. Não converso com ninguém, não louvo com ninguém, não adoro com ninguém, não estou junto com ninguém, não participo de nada. E esse é o pensamento moderno da igreja. E não está sendo igreja, porque a igreja precisa ser templo do Espírito, lugar de adoração. E para Deus isso é importante. Senão Paulo não diria para os Efésios: olhe, vocês são o templo do Espírito, vocês precisam adorar a Deus. Amém, queridos? E por que a gente se reúne aqui? Para que a gente se reúne? Então vamos. Para que a gente se reúne aqui neste lugar? Reunimos-nos aqui para adorar a Deus. Aleluia. Eu quero que a gente adore ao Senhor neste momento. Que a gente seja a igreja neste momento. Nós vamos cantar alguns corinhos agora de adoração. Talvez vocês tenham chegado aqui dizendo: já vou chegar depois da hora do negócio, porque aquilo, tem gente que já disse para mim, é um saco aquilo. Meu Deus, está no lugar errado, está no lugar errado. Está no lugar errado. Você é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é templo do Espírito. A sua boca, a sua mente, o seu coração é para adorar o Senhor. Aleluia. O que a gente vem fazer aqui, irmãos? Falar da vida alheia, reclamar do irmão, da irmã. Nós viemos aqui para adorá-lo, para reconhecê-lo, para dizer para Ele que Ele é o nosso Deus, nosso Salvador, Senhor de nossas vidas. Eu sei que você diz na sua oração pessoal, você fala isso para Ele. Eu falo isso para Ele todos os dias. Mas Deus quer que sua família reúna. Deus quer que o seu povo esteja junto. Deus quer que sua família se aconchegue e um som só adore a este Deus. É isso que Deus espera da igreja. É por isso que Paulo diz que nós somos templo do Espírito. Eu não entendo como pessoas fazem tantas coisas no dia de domingo, um dia à noite. Tudo é motivo para não vir adorar a Deus. Tudo. Seja sincero com você mesmo. Pense em você mesmo.
Qualquer coisa, não vou para a igreja. Olha, é o que eu estava falando ali dos nossos irmãos que estão lá. Eu fico pensando, eles, na maior ansiedade, no maior desejo de ter um momento junto com os irmãos para adorar a Deus. Eu sei que cada um deles adora pessoalmente, e isso é muito importante você fazê-lo, mas também é importante você adorar como família. Você está junto aqui e botar a sua voz. Eu quero que você se coloque de pé agora, por favor. Vamos dizer para ele, se é o seu coração. Eu gosto muito desse corinho. Coloque aí, por favor, na tela. Diz assim: reunimos-nos aqui para glorificar o Senhor Jesus. Não é assim? Reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus. Você veio aqui para glorificar o Rei Jesus. Por favor, separe esse tempo para Deus. Diz assim: Deus, domingo 18h30 até o culto terminar é o meu culto para Ti, como o templo do Espírito. Sabe, aqui na igreja nós temos uma grande preocupação, a diretoria, não vamos, olha que preocupação a gente chega, né? Não vamos criar muita coisa para não ocupar o tempo das pessoas. Aí o cara vai para um negócio porque não quer perder tempo para ir na igreja. Aí vai para o hospital, fica numa cama, num leito, não sei quanto tempo. Não, irmãos, dê o melhor para Deus. Eu fico feliz quando eu vejo Davi e a Nedite aqui. Moram lá na chácara, pessoal. Lá na chácara. Davi, hoje de manhã eu encontrei com o Davi e a irmã Nedite no Plenitude, não foi, irmã Júlia? Lá conosco. Eu conversando com a irmã Nedite, ela disse: não, cada domingo eu fico na casa de uma filha, para poder, não dá para ir lá e voltar. Eu sei que não dá, é gasolina, é muita coisa. E às vezes você mora aqui do lado, tem um carro, tem tudo, mas você disse: não vou. O que é que você está dizendo para Deus? Sinceramente, diga para mim. Tu não é importante, tua igreja não é importante. A igreja é importante, irmãos. A igreja é a noiva do Cordeiro. Aleluia. É a noiva do Cordeiro. Eu sei que por algum motivo, muitas vezes, quer ver, por favor, eu vou colocar outra coisa que está no meu coração. Em nome de Jesus, irmãos, não marca aniversário, não marca casamento, não marca nada disso, dia de domingo, dia do Senhor. Por amor, às vezes por causa de R$300, eu já vi, R$300 a pessoa marca um aniversário, porque custa o local do sábado custa R$300 a mais. Não sacrifica a igreja, sacrifica a Deus. São essas pequenas coisas que nós não fomos chamados para sermos para o bem-estar. Paulo diz assim: sejam dignos da chamada de vocês, ou seja, sejam fiéis. Nós fomos chamados para sermos fiéis a Deus. Olha, só vou, antes de cantar, coloca só para mim 1 Tessalonicenses 1:9, 9 e 10. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que me veio à cabeça agora. Preste atenção nesse versículo e a gente canta em seguida, velho. Leiam para mim, pois vai. Amém. Deixaram os ídolos para servir ao Deus verdadeiro. E o culto é uma maneira de servir a Deus, ou não é? Então a gente não faz mais culto. O culto é serviço também.